Eu sou professora no interior de São Paulo. Moro numa cidade pequena, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo. E onde ser mulher, independente e praticante da Umbanda ainda incomoda bastante. Meu nome é Camila, tenho 38 anos. E essa história aconteceu há uns 3 anos, quando eu terminei com o Marcos, um homem que parecia ser tudo o que eu procurava, até deixar de ser. Ele era carismático, gentil no começo, mas com o tempo foi se mostrando possessivo, cheio de ciúmes e com um jeito agressivo de lidar com as frustrações. O estopim foi quando ele passou a implicar com minha religião. Dizia que eu abria o corpo para coisa ruim toda vez que ia ao terreiro. Nessa época, eu já estava cansada. Terminei com ele numa conversa séria, olho no olho. Ele só respondeu com uma frase seca: "Você não sabe com quem mexeu." Nos dias seguintes, minha vida virou uma sequência de acontecimentos esquisitos. Primeiro foi o carro. Parou do nada, no meio da estrada, e o mecânico disse que os cabos haviam sido cortados. Depois começou um cheiro estranho em casa, um cheiro azedo, pesado. E então vieram os sonhos, sempre o mesmo sonho. Eu caminhando por uma estrada de terra e no meio dela uma encruzilhada. No centro, uma garrafa quebrada, uma galinha preta morta e o meu nome escrito numa folha de papel. Achei que era só meu psicológico, coisa da minha cabeça. Mais uma manhã, quando saí do trabalho, encontrei exatamente aquilo, no cruzamento da rua de casa com a avenida. Tudo igual, a mesma garrafa, a mesma galinha e uma vela vermelha ainda acesa. Levei isso para o terreiro. A dirigente olhou e confirmou. Foi trabalho feito. E mandado por alguém com raiva no coração. Na mesma semana, comecei a ouvir batidas na porta durante a madrugada, sempre às 3h05 da manhã. Nunca tinha ninguém. Meu cachorro parou de comer, os espelhos da casa começaram a embaçar, mesmo sem ninguém usar o chuveiro. Uma colega da escola me disse que eu estava com um olhar estranho e que parecia outra pessoa. Começamos a fazer limpezas espirituais. Nada muito escandaloso, só o básico. Banhos de ervas, oração, firmeza de anjo da guarda. Mas a sensação de perseguição não passava. Até que um dia recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era o Marcos. Ele escreveu: "Não era para ser assim, mas você me deixou maluco. Vai passar quando tiver que passar." Eu não respondi. Na noite seguinte, fiz algo que nunca tinha feito antes. Preparei minha casa inteira com elementos de proteção. Acendi vela para Ogum. Firmei no chão um aguidar com pemba, arruda e carvão. E fui dormir. Acordei com um grito seco dentro do quarto. Não era sonho. A vela tinha apagado sozinha e o alguidar estava quebrado, como que tivesse sido empurrado. Mas a partir daquela noite tudo começou a mudar. Não teve manifestação grandiosa. Nenhuma grande revelação. As coisas simplesmente cessaram. O cheiro sumiu, o cachorro voltou a comer, dormi uma semana inteira sem pesadelos. E o Marcos nunca mais apareceu. Disseram que ele adoeceu por uns meses. Ficou sumido da cidade. Depois, reapareceu mais magro, calado e com medo de tudo. Ninguém soube explicar o que houve. Eu não fui atrás. Também não senti pena, só segui minha vida. Hoje eu continuo dando aula, continuo frequentando o terreiro e continuo sendo quem eu sou. Aprendi a não subestimar o que se faz com raiva no mundo espiritual, mas também aprendi que se a gente se mantém firme, a coisa volta sozinha. E não acho que isso foi uma lição. Acho só que, dessa vez, eu estava melhor acompanhada do que ele pensava. Oi, eu sou a Moema e antes de irmos para a próxima história, deixe seu like para eu saber que você gostou e se inscreva para não perder nenhum vídeo. Pois bem, vamos para o próximo relato. Esse próximo relato é do meu amigo Tanto Tupiaçu, a qual ele me permite que eu conte relatos que foram contados por ele. Minha família é de Barra de São Francisco, uma cidadezinha no interior do Espírito Santo. Meu avô morreu cedo,
Então foi minha avó a responsável por criar os 7 frutos do casamento. Aos poucos, seu trabalho de criação foi dando frutos. Os filhos foram crescendo, estudando e fazendo suas vidas. Meu pai veio parar na capital, distante 300 quilômetros da cidade natal. Meus tios também foram se estruturando, conseguindo avanços e se espalhando por todo o estado. Apesar do espalhamento, criamos o hábito de sempre voltar para ficar uns tempos com a minha avó, que continuou lá, no sítio da família, isolada de tudo e todos, em companhia do filho caçula, meu tio, que se dedicava totalmente a ela e uma empresa que tinha no centro da cidadezinha. Meu tio, ele sempre foi aquele típico solteirão, sabe? Nunca foi de aparecer com mulher, nunca foi de falar de namorada, nada. Vivia meio recluso, trajeto casa-empresa somente, sempre caladão, mas muito amoroso com todos. E o sítio? Bom, o sítio era um terreno grande e escuro nas noites sem lua, cheio de árvores, com uma casa grande e simples bem no meio. Não tínhamos vizinhos próximos. A casa mais perto ficava distante uns 2 quilômetros. A cidade ficava uns 8 quilômetros de longura. Contudo, a casa ficava bem perto de uma grande rodovia pouco transitada, o que fazia aumentar a sensação de solidão e isolamento. Apesar de ser a casa da minha família, sentar na varanda e ver a rodovia deserta sempre me oprimiu muito. A vida seguia seu rumo, cada qual no seu destino, indo e vindo de nossos cantos até o sítio para rever minha avó e meu tio, até que uma bomba caiu na família. Acontece que, um dia, todo mundo reunido em algum aniversário, meu tio caçula pediu a palavra e deu a notícia. Gente, quero anunciar que vou ser pai. Imagina como a gente ficou. Nem sabíamos que ele estava namorando, nada, e de repente vai ser pai. Resumo. Ele namorava escondido uma funcionária, uma moça lindíssima, e ela engravidou, numa bobeira dos dois. Não pretendiam casar naquele momento, nem sabiam do futuro, mas se dispunham a dar a melhor vida para a criança, juntos ou separados. E a gente fez uma grande festa. A criança nasceu, uma menina linda, chamou-se Ivete e virou razão a mais para a gente voltar com mais e mais frequência no sítio. Era chegar alguém, já íamos buscá-la para ficar conosco e ser mimada. Meu tio e a mãe dela bem ficaram, o que não atrapalhou a convivência de todos. Agora, pula para tempos depois. Aniversário da minha avó, casa cheia de filhos e netos comemorando a vida. Como de costume, pegamos Ivete para passar uns dias conosco. Já no final da segunda noite, acabou o refrigerante e fomos à cidade comprar mais. Fui eu, meu pai e mais um primo nosso. Quando paramos no depósito, calhou de encontrarmos a mãe da Ivete, a Selma, uma das mulheres mais lindas que já vi. Fizemos a maior festa e, apesar de tudo, achei algo estranho nela, que naquele momento eu não soube explicar. Ela disse que ia aproveitar que estávamos com a sua Ivete e ia passear com um primo dela na cidade que ficava ao lado, onde teria uma cavalgada. Então a gente se despediu, se encheu de abraços e fomos cada qual para nossos cantos. E mal sabíamos o que nos esperava. Depois de muito festejar, sabendo que mais festa nos esperava pelos próximos dias, nos recolhemos todos nos quartos, redes e colchonetes por todo canto. E eu, naquela noite, fiquei responsável pela Ivete, que estava desfraldando e precisava ir ao banheiro no meio da noite. Como esperado, umas 3 da manhã eu acordei para levar Ivete para fazer xixi. Mas o único banheiro da casa estava ocupado, me obrigando a levar a pequena no meio da noite escura no banheiro do quintal, o quartinho. Naquela hora, uma coisa chamou minha atenção, um constante barulho de moto, incomum naquele horário. E mesmo para aquela rodovia quase sempre sem ninguém. Mas era um barulho estranho, diferente, ao mesmo tempo perto e longe e sempre baixo. Apesar da estranheza, peguei Ivete e saí no pátio escuro. E então eu fui invadido por um medo imenso, como se houvesse algo nas sombras me observando. Sempre foi um grande medo meu, de assalto, mas naquela hora parecia algo diferente. E eu fiquei com tanto medo que voltei correndo e chamei um primo meu,
e voltamos correndo para o pátio, pois Ivete podia estar apertada. E quando saímos no escuro, meu primo sentiu o mesmo medo que eu. Estávamos em quase transe e só fomos despertar por um choro forte da Ivete. Ela começou a chorar e se debater no meu colo como se a própria morte estivesse encarando ela das sombras, o mesmo ser que nos petrificava. Eu tentava abraçar minha priminha, acalmar ela com a minha voz, mas nada dava certo, e ela urrava e gritava e chorava cada vez mais alto. Eu percebi que ela realmente não estava bem quando, no meio do escândalo, a pequena se urinou toda. Eu fiquei atordoado, sem saber o que fazer, e foi então que decidi colocá-la no chão para qualquer providência, e foi então que eu vi. No meio da noite, absolutamente escura, sem lua, nem nada, sem nenhum poste de luz na rodovia. Não sei como, mas consegui vislumbrar um ser que me olhava do escuro. Era ele quem encarava minha prima Ivete e metia medo. Ela que tinha visto primeiro aquela coisa parada ali, nos encarando. E somente isso explicava o choro sem fim, berrado e sentido. Não sei quanto tempo isso tudo durou, mas logo minha família inteira estava lá fora conosco. Obviamente eles tinham ouvido o choro da Ivete e vieram ver o que acontecia. E não ousei contar o que vi, aproveitando que Ivete, ainda criancinha, também não contaria. Só disse que ela estava assustada, não sabia com o que na noite, e ficamos lá procurando a razão. Foi minha tia quem deu a resposta mais plausível. Uma calça branca esquecida no varal, e que no escuro realmente dava uma impressão ruim. E ela se dispôs a ir lá tirar a roupa, e eu quase disse, não vai, mas já era tarde, minha tia já sumira no meio da escuridão. Por uns segundos pude ver o nervosismo de todos, sem conseguir ver minha tia nem nada, e só voltamos a respirar, ainda amedrontados, quando ela retornou com a roupa nas mãos. Mas já não era a mesma pessoa. Minha tia voltou branca, pálida e tensa, absolutamente calada. Eu e meu primo sabíamos que ela tinha visto algo, a mesma coisa que nos observara mais cedo e que amedrontara a Ivete, mas ela não falou nada, apesar de todo mundo ter percebido que algo havia acontecido. Não falou para não acabar com a noite, e assim voltamos para dentro. Eu ainda lembro, nem sei que horas, de acordar novamente e encontrar Ivete sentadinha na cama ao meu lado, brincando e rindo sozinha, como se houvesse alguém observando. Eu tenho certeza de ter visto novamente o vulto na janela, e até hoje não sei como contive o grito. No dia seguinte, apesar do susto no meio da noite, todo mundo acordou bem disposto e foi curtir a piscina e começar o churrasco, menos eu e minha tia. Ela não dormiu nada depois de ter ido até o varal. Eu não dormi nada após ter visto o que vi, na noite e na janela. Tia, você viu algo ontem, né? Vi sim, respondeu ela seca. Eu também vi, antes de vocês acordarem, e a Ivete também viu. E o que você viu? Tia, eu só vi uma sombra no escuro me encarando. Não consegui ver o que era mesmo, mas era horrível. Foi a mesma coisa que eu vi. Quando fui tirar a roupa, senti que havia alguém perto de mim. Não consegui ver nada. Aí forcei os olhos e vi uma sombra bem do meu lado, parada, quieta. E nessa hora o telefone tocou, nos assustando horrores. E veio a notícia, terrível como só a morte pode ser. Foi a Selma, voltando da cavalgada junto com o primo que bebeu todas e resolveu dirigir porre. Derraparam em alta velocidade, bateram em árvores e ela acabou com o corpo preso no arame farpado na beira da estrada. E ela bateu perto daquilo, 3 da manhã, e já foi encontrada sem vida, pendurada na cerca igual um boneco, toda alanhada no escuro. E foi ela que veio ver a filha pela última vez e que mal sabia que assustaria tanto a pequena com a figura exata de sua morte. Fim. Os nomes aqui utilizados foram nomes fictícios. Bom, esses foram os relatos de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma história. E até o próximo vídeo. Tchauzinho!